Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 9 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas sim que querem ser tudo que nasceram para ser, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, hoje é quarta-feira, hoje é dia 21 de maio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a live é sobre constelação familiar. Você conhece as constelações familiares? Já ouviu falar? Tem curiosidade para saber como que é realizada uma constelação? Como que são as técnicas da constelação, as leis sistêmicas? É sobre isso que eu vou conversar contigo na live de hoje. E lá no final da live tem orientação do tarô. Tem orientação do tarô para você, para a sua vida, para as suas questões. Estou aqui com os bonequinhos da constelação, onde eu vou demonstrar como que é realizada uma constelação familiar, uma constelação na mesa, constelação na água, vamos falar um pouquinho também sobre constelação de grupo. Então, é sobre isso a live de hoje. E quem estiver ao vivo já vai colocando seu boa noite aqui nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe com os teus amigos, manda aviãozinhos, porque é muito importante. Quando você curte e você manda aviãozinhos, o Instagram começa a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Então, quando você está aqui curtindo, quando você está compartilhando, comentando, o Instagram, o algoritmo do Instagram vai mostrando essa live para mais pessoas. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo que realmente busca se tornar uma pessoa melhor a cada novo dia. Quando a gente olha para as nossas questões familiares, para a nossa família, os aprendizados que nós temos são incríveis. Porque tudo gira em torno da nossa família. Tudo gira em torno do nosso pai, da nossa mãe, diante daquilo que nós vivemos diariamente. Questões de conflitos, brigas, desentendimentos, conflitos interiores, externos, tudo vai girar em torno da nossa família, da nossa ancestralidade, e para que a gente possa assim nos libertar disso e libertar a nossa descendência, a constelação familiar é maravilhosa para você poder fazer esse movimento, transformar a tua realidade e realmente viver a vida dos teus sonhos. E lá no final tem orientação do tarô para você poder trazer tuas dúvidas, teus questionamentos e receber uma orientação do tarô. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já quero dar boa noite aqui para a Cíntia, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Cíntia aqui, quarta-feira que vem, dia 28 às 21 horas, estaremos eu e a Cíntia aqui numa super live falando sobre o Tantra. Você conhece o Tantra? Já ouviu falar da massagem tântrica? Essa massagem que realmente não tem nada a ver com sexo, tem a ver sim com o despertar do nosso próprio corpo, entendendo, nos conhecendo e podendo despertar a nossa melhor versão. Então, quarta-feira, dia 28, anota na agenda, live comigo e com a Cíntia sobre o Tantra. Quem estiver ao vivo já vai colocando seu boa noite aqui nos comentários. E hoje, então, a live sobre constelação familiar. Você conhece as constelações? Já ouviu falar da constelação? Tem dúvidas, curiosidades? Quando a gente fala sobre a nossa família, olhar para a nossa ancestralidade, a primeira pergunta que vem é: como que você se relaciona com os teus pais? Como que você lida diante da tua mãe, diante do teu pai? É uma vida feliz? É uma vida harmônica ou tem conflitos? Tem brigas, tem desentendimentos? Talvez você conviveu apenas com a tua mãe, talvez você tenha convivido apenas com teu pai, e diante disso a nossa vida ela vai sim crescendo, ela vai se exercitando, só que os conflitos eles permanecem. E a nossa infância, a nossa criança interior vai absorvendo questões internas e chega numa vida adulta, tudo isso acaba aflorando dentro da nossa vida. Então, primeira pergunta para a gente poder
trabalhar uma constelação familiar é observar como que você se relaciona, como é que você se relacionou com teu pai, com tua mãe. Foi algo harmônico? Foi algo sim sincero? Você recebeu a força dos teus pais? Quando nós falamos de constelação, os movimentos sistêmicos, eles se dirigem para que os pais entreguem a força para os seus filhos, para que eles entreguem a força. O que é essa força? É as bênçãos, é a liberação, é realmente fazer com que os filhos possam sim ser felizes e liberar os filhos a serem apenas filhos e não os colocar no lugar de seus próprios pais. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos nos perguntar, nós estamos nos colocando como filhos ou muitas vezes nós fazemos o papel de pai, de mãe dos nossos próprios pais, buscando resolver problemas, se preocupando demais com eles? A questão da idade, da velhice dos pais, é natural, sim, os filhos auxiliarem, estenderem a mão quando é preciso. Mas isso existe um limite, não uma vida toda em que você estará ocupando o lugar do teu pai e da tua mãe, agindo como se você fosse eles e eles apenas recebendo como se fossem teus filhos. Se existe casos de doenças, necessidades básicas dos teus pais, aí é uma exceção. Mas se os teus pais têm saúde, têm a autonomia deles e você muitas vezes se mete na vida deles, querendo dar palpite, querendo opinar, querendo ajudar ou se colocando no meio dos teus pais, aí sim começa a criar um grande emaranhamento. E é isso que trava a nossa vida, é isso que vai trazer obstáculos, vai trazer dúvidas e vai trazer incertezas. Como que você lida? Você se coloca assim no lugar de filho, no lugar de filha? Você recebeu essa força dos teus pais ou você percebe que faltou? Percebe que não conseguiu receber aquilo que talvez os teus pais puderam te entregar? Quando nós percebemos isso, é necessário a gente olhar para as constelações com um olhar de muita amorosidade. Compreender que a nossa ancestralidade tem um efeito total sobre a nossa vida hoje. Nós somos o resultado daquilo que os nossos ancestrais viveram. Se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos vivendo uma vida plena, uma vida feliz, uma vida de otimismo, uma vida de trabalho, se os nossos ancestrais não tivessem passado por aquilo que eles passaram. Talvez imigrantes de outros países deixaram suas terras, deixaram suas casas e vieram para o Brasil ou para outros países e através desse passo que eles deram, hoje nós estamos aqui vivendo e há certeza que eles passaram por muitas situações difíceis, causa sim resquícios diante da nossa vida atual. Aquilo que aconteceu na nossa ancestralidade também pode se repetir na nossa vida presente. Falências, medos, doenças. Olha para as doenças que a tua ancestralidade teve, que os teus pais talvez tenham ou tiveram e que você pode sim evitar através das constelações. É muito comum quando nós vamos fazer uma constelação, nós observarmos os padrões repetitivos. Aquilo que vai se repetindo de geração em geração. Um ponto que observo muito é na questão da família paterna, onde muitas vezes o avô tinha a questão do alcoolismo, o pai tinha a questão do alcoolismo, o filho muitas vezes desenvolve o alcoolismo. E o porquê que isso acontece? Por que o vício ele acaba permeando, ele acaba se repetindo diante da família? Pois houve uma falta. Todo vício que alguém traz e alguém começa a adquirir é um grande vazio diante da família paterna. Quando nós olhamos para qualquer tipo de vício, comida, bebida, as drogas, outras situações, reclamações, qualquer tipo de vício, existe sim um grande vazio
da força do pai. E é necessário nós investigarmos aonde isso começou, aonde que isso teve uma origem para poder ressignificar. Se não começou agora, aquilo que você está passando, talvez dificuldades financeiras, problemas de vícios, problemas de obesidade, problemas a nível sexual também. Na quarta-feira nós vamos conversar sobre isso na live do Tantra, mas também tudo isso tem uma origem. O quanto que a nossa ancestralidade foi podada a níveis da sexualidade pela igreja, pela sociedade, pela cultura da época. Não se permitiram a viver seus próprios prazeres, não se permitiram a usufruir da vida e hoje acaba repercutindo dentro da nossa vida, com questões que afloram na nossa existência ou dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, porque se não for cortado, se isso não for ressignificado, tende a permanecer diante do campo familiar. Então é muito importante nós observarmos isso. E a constelação familiar, ela nos proporciona nós liberarmos essas crenças, esses bloqueios, a ressignificar esses padrões repetitivos e poder construir uma vida nova, uma vida de esperança, uma vida de alegria. Então, olha realmente para isso. As constelações familiares, elas são um ponto-chave para você realmente virar a tua vida, virar a chave da tua existência. E quem faz constelação, faz novamente e indica para outras pessoas, porque enxerga na sua própria vida as transformações que começam a ocorrer. Não é de um estalar de dedos. Não é simplesmente você fez uma constelação e resolveu toda a tua vida. Seria maravilhoso fazer isso. Mas a constância, a observação, a cultura de você analisar isso e poder ressignificar vai trazer lindas mudanças em tudo aquilo que você vive na tua trajetória. Então, olha para essa situação que você está vivendo hoje e você pode resolver. Você pode analisar e o que eu posso constelar? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. É só questão com pai e com mãe? Não. Mas a origem envolve sempre, sim, pai e mãe. Mas você não precisa e não é apenas pai e mãe uma questão de constelação. Todos nós somos 50% pai, somos 50% mãe. Então, a nossa origem sistêmica vai se basear nos movimentos com pai e com mãe. Mas nós podemos constelar doenças que estão, sim, a nível familiar, doenças que vão se repetindo a nível da ancestralidade, de geração em geração. Quantas doenças nós percebemos que vai passando de geração em geração? Aonde os avós, bisavós, tataravós tiveram, e muitas vezes, para que a gente possa evitar ter alguma situação física crônica, precisamos ressignificar isso. Animais de estimação também podem ser constelados. O animalzinho, ele faz parte. Daqui a pouquinho eu vou falar das 3 leis sistêmicas, as 3 leis do amor. E o animalzinho, ele pertence. No momento em que você adota um bichinho, ele começa a pertencer a esse campo familiar da onde você mora. E é muito comum o animalzinho ele escolher alguém para ser o mentor dele, para ele ter uma energia da quem ele se familiariza mais. Os gatos, os cachorros, os passarinhos, eles têm afinidade por uma pessoa específica. É claro que o carinho, o amor, eles detêm a todos os membros da casa, mas uma pessoa é muito importante para eles. E o animalzinho, por ele ter apenas amor, ele acaba se colocando muitas vezes num lugar de um ancestral ou de alguma situação para honrar aquela questão e não deixar que isso afete você. Se o animalzinho acaba ficando doente, fica triste, fica deprimido, pode ser que esse animalzinho está ocupando um lugar que não é dele, ele precisa ocupar o lugarzinho de animalzinho de estimação e evitar que ele acabe tomando o lugar de alguém que não é dele. Então, como que você trata o teu animalzinho de estimação? Você trata ele como um filho?
Ah, é o meu filho? Cuidado com isso. É claro que o amor, o carinho você vai ter pelo teu animalzinho de estimação. Você vai cuidar muito bem dele, com muito amor, com muito zelo e muito carinho. Mas entenda que ele tem um pai e ele tem uma mãe. Os pais biológicos do teu animalzinho, quando nós vamos fazer uma constelação para animais, eles entram no campo. Eles entram porque eles fazem parte. E a partir desse movimento, o animalzinho está na tua família como um membro, sim, porque ele pertence, ele tem o lugar dele, mas como um animalzinho de estimação. E para evitar que ele ocupe o lugar de uma outra pessoa e acabe se sobrecarregando, é muito importante nós observarmos a história da nossa família e como que nós estamos agindo com o nosso animalzinho de estimação. Casas, terrenos também podem ser constelados. Tá com algum problema na tua casa, apartamento, terreno, sítio, fazenda? Tem alguma situação ali? Ah, eu quero vender, não consigo. Quero terminar a construção, não estou conseguindo. Os movimentos sistêmicos vão trazer essa harmonização e essa liberação. Então, tudo pode ser constelado. Praticamente tudo. Só tem uma coisa que a gente não constela, que não é colocado no campo, que é a morte. A morte, ela não entra no campo. Podemos colocar pessoas, sim, que já desencarnaram. Pessoas que já faleceram. Mas a morte, a energia da morte, a instituição morte, isso não é constelado. Bert Hellinger, que é o precursor das constelações, que difundiu as constelações pelo mundo, ele traz muito claro nos seus livros, nas suas palestras, que podemos constelar tudo, exceto a morte. Por quê? Porque a morte está totalmente além de uma consciência terrena. É algo que existe no plano espiritual, é algo que existe a nível cósmico e nós não devemos mexer, não devemos colocar essa questão no campo, porque isso pode trazer, sim, muitos problemas e muitos emaranhamentos. Então, a morte a gente não constela. Porém, pessoas que já faleceram, membros da família, isso sim, a instituição morte, isso a gente evita, a gente não coloca no campo. Outra questão que a gente pode constelar é as empresas. Então, dentro da constelação organizacional. Tua empresa está com problemas? Funcionários, questão de clientes, questão de negócios, questão de marca, questão de produtos, não está conseguindo vender, está com problemas com os concorrentes, a constelação organizacional, ela tira totalmente o foco da questão de pai e de mãe e ela vai agir a nível do empreendedor, do empresário, dos funcionários e de tudo aquilo que a empresa tem. Então, a constelação organizacional, ela vai constelar os negócios, vai constelar dinheiro, patrimônio, matéria-prima, os funcionários, os donos, todos entram diante da constelação. Mas não vai entrar pai, não vai entrar mãe, não vai entrar a nível de ancestralidade, numa constelação organizacional. Mas é algo bem interessante, muitos empresários buscam a constelação organizacional para liberar, para fazer fluir, para realmente trazer um movimento para a sua empresa. E a visão sistêmica dentro de uma empresa é incrível. No momento em que o empresário se coloca à disposição a olhar para a sua empresa como uma energia sistêmica, uma energia do todo, tudo começa a fluir de uma forma muito harmônica, de uma forma incrível. Processos judiciais também podem ser constelados. Hoje, nas comarcas, diante dos fóruns, a constelação familiar já faz parte do judiciário, diante do direito de família. E lá na Bahia já tem a constelação familiar dentro do direito penal. Então é incrível isso. A constelação, ela é tão profunda, ela é tão certeira, ela é tão aberta assim, a conciliação, a harmonização e a paz, que o próprio judiciário brasileiro já colocou dentro das suas normas jurídicas a constelação familiar.
onde é colocado, é feito as constelações dos movimentos no direito de família. Questão de guarda de criança, questão de separação, divórcio, alimentos, adoção, muito importante. Se você pensa em adotar, se você adotou, se você é adotado, tá tudo certo, mas olha para as constelações. É necessário fazer um movimento muito importante pela constelação de você olhar para a família biológica, agradecer pela vida e ir para a família adotiva. Se esse movimento sistêmico ele não acontece, você que é adotado, a criança que você adotou, inconscientemente fica sempre na espera de algo, fica na procura de algo. E o que é isso? Que os pais biológicos vêm buscar, ou que a questão da procura, sempre procurando por algo, traz a questão da adoção. Então, é muito necessário fazer esse movimento da constelação familiar para a adoção. Dentro do judiciário também já é oferecido. Então, já está no judiciário, constelações jurídicas, qualquer tipo de processo pode ser constelado? Sim. No judiciário tem o processo, a constelação dentro do direito de família e lá na Bahia já tem dentro do direito penal. Em algumas outras comarcas já também estão se abrindo para que a constelação possa trazer essa harmonização. Se isso já está no judiciário, então é porque é algo realmente que faz sentido, porque dá certo. Se você já fez constelação, você sabe os movimentos incríveis que ela traz. Se você não fez, se permita sim a fazer, porque você vai ver as maravilhas dos movimentos ocorrerem na tua existência. E como eu disse, não é de um estalar de dedos. Quando você faz uma constelação, essa energia ela fica reverberando na tua vida, no teu sistema, por até 2 anos. Então não é incrível? É um período de 2 anos que você vai vendo as mudanças. Talvez teu pai, que você não tinha um convívio, de repente esse convívio começa a se harmonizar, tua mãe começa a te perceber sim como adulto, como uma pessoa madura e começa a te soltar. É maravilhoso isso. Só quem realmente faz a constelação sabe o quanto que é profundo e o quanto que isso transforma vidas. Eu posso falar de mim mesmo. A constelação mudou praticamente a minha vida. Hoje eu sou constelador, sou professor dos cursos de constelação, do curso avançado de constelação, porque a constelação mudou a minha existência perante o meu próprio pai, aonde eu fui criado pela minha mãe solteira, e simplesmente através das constelações eu observei que eu estava excluindo totalmente o meu pai. E esse conflito era por quê? Porque eu estava no meio, tomei totalmente as dores da minha mãe e excluí o meu pai. Mas a constelação trouxe o quê? Essa harmonização. Hoje a minha relação com meu pai, ela é muito boa. É 100%? Não. Mas é um trabalho diário de busca, de harmonização, de resolução de conflitos para que a paz possa ocorrer. Eu brinco que o meu pai é o pai mais constelado do Brasil, porque faz 4, 5 anos que eu venho constelando ele, minha mãe, e essa harmonização ela acontece. Muitos dos movimentos que eu fiz lá 5 anos atrás começaram a reverberar no ano passado, começaram a gerar efeitos no ano retrasado. Então não é um processo rápido, mas é um processo que você precisa se permitir para realmente transformar a tua existência. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai mandando aviãozinhos, convida os amigos para vir para a live, manda no grupo da família, manda no grupo do condomínio, convida os amigos, e se você estiver assistindo na gravação, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. E se você tiver alguma pergunta sobre constelação, coloca aqui nos comentários, porque a gente vai respondendo. Hoje a live é sobre constelação. Estou aqui com os bonequinhos, já vou mostrar os movimentos com os bonecos, movimento com os bonecos na água, e lá no final da live tem orientação do tarô para você.
Quero dar boa noite para a Thaís, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Thaís, que é consteladora, foi minha aluna aqui em Nova Petrópolis. Thaís também, hoje, atuando com a constelação, foi a minha aluna de tarô, constelação e diversos outros cursos. E hoje ela também está ali percebendo o quanto que a constelação é incrível, é maravilhosa, porque ela transforma a nossa vida. Nós temos 3 leis sistêmicas que são consideradas 3 leis do amor, segundo Bert Hellinger, que são o princípio da constelação. Que dentro de uma constelação, no momento que uma pessoa vai constelar, nós sempre observamos. Primeira lei, o pertencimento. Todos pertencem diante da nossa vida. Todos. Ah, mas aquele tio lá que bebe. Ah, aquela tia fofoqueira. Ah, aquele primo meu que se envolveu com determinadas questões ilícitas. Aquela prima. Todos pertencem. Diante da constelação familiar, a lei do pertencimento diz que todos pertencem. Todos, os nossos ancestrais, os nossos descendentes, todos pertencem. No momento em que alguém é excluído, por qualquer situação que seja, se abre uma grande brecha. Eu tô com os bonequinhos aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, aqui temos um casal. Esse casal, por alguma questão, vou colocar os pais. Vou colocar os pais aqui. Vou colocar aqui, vou botar ele aqui para ele não cair. Bonitinho aqui. Vamos botar aqui os bonequinhos. Esses bonequinhos aqui que a gente utiliza na mesa. Por exemplo, esse casal teve um filho. Por alguma razão, esse filho, ele acaba tomando um rumo diferente daquilo que os pais desejam para ele. Ah, os pais querem que o filho seja médico. Vamos dar um exemplo assim. E o filho não. Ah, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, eu quero ser qualquer outra profissão. Mas os pais insistentemente, não, você tem que ser isso porque eu sou isso, teus avós foram, teus bisavós foram, e ele não quer. Ocorre o quê? No momento disso, que os pais não respeitam uma decisão e muitas vezes expulsam esse filho de casa por alguma questão sexual, talvez o filho diga, a minha opção sexual é por homem, é por mulher, isso indiferente à opinião dos pais não é, entre aspas, respeitada, porque os pais desejam algo diferente e os pais excluem essa pessoa, fica o quê? Um grande vazio. Fica um grande vazio perante o sistema. Esse filho, essa pessoa é excluída do sistema. Passam-se gerações, pode ser na segunda, na terceira, e aí vem alguém, vem lá na frente e acaba o quê? Ocupando o lugar desse ancestral que foi excluído, repetindo os mesmos padrões. Quando nós falamos em honrar alguém na questão de campo, na questão sistêmica, alguém hoje estar honrando um ancestral, repetindo os padrões porque alguém foi excluído. Então, essa pessoa excluída do sistema familiar, excluída do seu local, lá na frente, uma geração vem e, em vez de ocupar o seu papel diante da sua geração atual, acaba vindo e ocupando o comportamento desse ancestral que foi excluído. Então, você pode estar repetindo um padrão que não é teu. Você pode estar vivendo uma vida que não é tua. Comportamentos, tendências, situações que não são suas. Por honrar um ancestral que você talvez nem tenha conhecido. Pode ser uma geração muito lá atrás. Alguém que por uma opção sexual foi excluído. Alguém que por uma questão de sociedade, uma questão de iniciativa, foi expulso de casa, foi embora e ninguém mais fala dessa pessoa. Comece a observar. Quem da sua família você sabe que foi excluído? Aquela pessoa que ninguém mais fala.
ou que simplesmente foi embora e ninguém mais soube notícia. Quando a gente vai olhar para a nossa ancestralidade, tem muitos casos de pessoas que foram excluídas por questões de opções sexuais, por questões de questão religiosa. A pessoa, não, os pais católicos, e de repente o filho diz, não, eu vou ser protestante, eu vou ser espírita, eu vou seguir, eu não tenho religião. E aí acabaram sendo expulsos. Mulheres que acabavam engravidando antes do casamento e que simplesmente eram expulsas de casa pelos próprios pais, eram excluídas do sistema. Então, olha o quanto que é forte a questão da exclusão. E olhar para isso envolve a lei do pertencimento, que todos fazem parte. Não importa aquilo que aconteceu lá atrás. Não importa se os nossos ancestrais foram pessoas muito boas, foram pessoas ruins, foram assassinos, prostitutas, bêbados, drogados, não importa, eles pertencem. Cada pessoa pertence diante da nossa família. E nós precisamos olhar para isso. E se alguma situação está se repetindo, está pesado, não está leve, pode ser que você, teu filho ou alguma pessoa da tua família está repetindo um padrão de um ancestral que tenha sido excluído diante do teu sistema. A Thaís colocou aqui, ferramentas holísticas incríveis, que vêm somente para somar em nossas vidas. Exatamente, Thaís, ferramentas incríveis da constelação familiar, ferramentas maravilhosas para a nossa vida. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E se você tiver perguntas, curiosidades sobre a constelação familiar, coloca aqui nos comentários. E se você estiver assistindo na gravação, tiver perguntas, coloca lá nos comentários também, porque vai ser um prazer poder te responder. E lá no finalzinho da live tem orientação do tarô para você. Então, primeira lei. A lei do pertencimento. Todos pertencem. Todos fazem parte. Segunda lei. A lei do equilíbrio. Você é uma pessoa equilibrada diante da vida? Só que essa lei, ela não fala de um equilíbrio interno. Ela fala do dar e do tomar. Diante dos teus pais, diante da tua ancestralidade, das pessoas que você convive. Tudo que você faz precisa ter algo em troca. Essa troca não é necessária simplesmente a pessoa te devolver, mas uma situação ocorrer para que essa devolução ela aconteça. O equilíbrio. Isso é manter o equilíbrio. A única questão que não existe a lei do equilíbrio é dos teus pais em relação a você. Os teus pais te dão tudo e eles te deram o melhor presente que foi a vida. Ah, então eu quero devolver para os meus pais. Eu vou dar uma casa para os meus pais, eu vou dar dinheiro. Não. Nós, como filhos, nós entregamos tudo para os nossos filhos. No momento em que eu quero devolver para os meus pais, eu acabo saindo dessa lei do equilíbrio e causo o quê? Conflitos, bloqueios e obstáculos na nossa vida. É comum a pessoa seguir sua vida, estudar, trabalhar, ganhar a vida, conquistar, sim, o seu patrimônio, com muito suor, com muito trabalho, muitas vezes os pais na roça, os pais ajudando a pagar a faculdade, e aí o filho, primeira coisa que quer fazer o quê? Dar uma casa melhor para os pais. Mas será que os pais realmente querem? Será que os pais querem sair lá da casinha deles e daqui a pouco ir morar numa mansão? Será que realmente eles desejam isso? Dentro da lei do equilíbrio, precisa haver sim um pedido dos pais, se há uma necessidade. Aí o filho auxilia com aquilo que ele tem, mas não devolver de uma forma que os pais não desejem. Ou impor que os pais tomem algo que eles não querem para aquele momento. Talvez você já tenha ouvido casos de relacionamento afetivo dentro da lei do equilíbrio. Aquilo que você dá, você recebe, a reciprocidade. Mas quando não existe a reciprocidade diante de um relacionamento afetivo, diante de uma amizade, o que acontece? O término, a ruptura.
E a gente ouve muitas pessoas falarem: mas eu fiz tudo por aquele homem e ele me abandonou. Eu fiz tudo por aquela mulher e ela me deixou. Por quê? Porque você deu demais e a outra pessoa não soube retribuir com gratidão. E ela se sente culpada muitas vezes por não conseguir devolver, inconscientemente isso. E a questão sistêmica, a pessoa ela pega e vai embora. Então precisa ocorrer o equilíbrio. Quando os teus pais te dão a vida, eles já te deram tudo. Os pais entregam tudo para os seus filhos. Nós, como filhos, entregamos tudo para os nossos filhos. Nossos filhos entregam tudo para os seus filhos. E assim essa corrente ela vai acontecendo. Isso é a lei do equilíbrio. Se não tem equilíbrio entre o dar e o receber, está realmente tendo obstáculos diante da tua história. E a terceira lei é a lei da hierarquia. Você respeita a hierarquia de quem veio antes? Ou você está dando palpite, quer mandar, acha que você sabe muito mais dos teus ancestrais? Acontece muitos casos dos filhos, dos netos. Agora eu sei tudo, meu pai não sabe, eu sou inteligente, eu fiz faculdade, a internet, eu sei mexer nas redes sociais. E aí quer dar lição de moral para os seus próprios pais, para os avós. Respeitar a lei da hierarquia é fundamental. Nós ficarmos nos nossos lugares como filhos, como pais, como mães, como marido, como esposa, como irmãos. Se nós sairmos do nosso lugar e começarmos a assumir o papel de uma outra pessoa, começa a criar emaranhamento, começam a ser criados obstáculos. Então, observe essa situação. Pertencimento, todos pertencem. O equilíbrio, o dar e o receber precisa estar equilibrado e a hierarquia. Você é filho, você é filha. Fique nesse lugar. Não queira fazer o papel de pai ou de mãe dos teus próprios pais. E se você está fazendo isso, você não está respeitando a hierarquia e está criando emaranhamento, está criando problemas a nível familiar que dificultam a tua própria vida e acabam dificultando a vida também da tua descendência. Baseado nessas três leis, pertencimento, equilíbrio e hierarquia, nós analisamos as constelações, buscando essa harmonização, trazendo o equilíbrio, trazendo a paz e a harmonia perante o sistema. E nós temos vários tipos de constelação. Temos a constelação com bonecos, temos a constelação com papéis, temos constelação com cavalos, temos constelações na água. E hoje eu vou trazer a constelação aqui, uma demonstração para vocês conhecerem também os tipos de constelação. E temos a constelação de grupo, aonde eu sugiro que você assista, se você ainda não teve a oportunidade de assistir, a série da Netflix, Uma Nova Mulher. Assista essa série. É uma série incrível que a cada episódio você vai ver movimentos da constelação familiar. Movimentos sistêmicos acontecendo. Para a saúde, relacionamentos, a nível de dinheiro, a nível realmente de vida. Você quer ter dinheiro? Você quer ter prosperidade? Você precisa olhar para o teu campo materno. Você precisa olhar para o teu relacionamento com a tua mãe. Você quer que o dinheiro permaneça na tua vida? Você quer ter sucesso no teu trabalho? Você precisa observar a tua relação com o teu pai e com a família paterna. Através da mãe vem o dinheiro. Através do pai, o dinheiro fica. Mas se o dinheiro vem com uma mão e de repente ele vai com uma outra, está tendo problemas, obstáculos, emaranhamentos diante do sistema materno. E isso está dificultando a tua vida. Então é necessário fazer a constelação, harmonizar a tua relação com a tua mãe com a tua avó, harmonizar essas questões a nível materno, para que aí sim o dinheiro possa fluir. Se você quer ter coragem, sucesso, garra, se você começa alguma coisa e sempre desiste, aonde que está o conflito aí? Envolve o pai, envolve a família paterna. Então, olhar para a constelação, constelar o sistema do pai, constelar a tua relação com o pai e com o sistema paterno é fundamental para você se harmonizar tanto com o pai como com a mãe. Observa isso.
quer ter dinheiro, quer ter saúde, quer ter alegria, tudo gira em torno do pai, em torno da mãe. E nós temos a constelação, deixa eu botar o tarô aqui, daqui a pouquinho tem orientação do tarô. Vou botar aqui, esses bonequinhos aqui são os bonequinhos que a gente utiliza na água, tá? São os bonequinhos de EVA. Daqui a pouquinho eu vou demonstrar a constelação na água para vocês. E quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo esse vídeo, curta, comenta, compartilha, manda aviãozinhos para os teus amigos, para que esse conteúdo possa, assim, chegar a cada vez mais corações. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Constelação com bonecos, constelação na mesa. Nós utilizamos bonequinhos, esses bonecos são utilizados. E aí muita gente pergunta, tá, mas o que os bonecos falam? É o bebê reborn aqui? Será que é os bebês reborn? Não, não é os bebês reborn. Não são os bebês reborn, são bonecos da constelação familiar. E quando nós falamos de constelação, nós precisamos falar de campo morfogenético, que é um campo de informações e que o constelador vai observar, vai interpretar através do olhar das constelações familiares, de todo o estudo que a gente faz e a forma, a percepção que a pessoa que está constelada posiciona os bonecos. Isso também vai interferir. O tamanho, a cor da roupa, o cabelo, o posicionamento, tudo isso sim interfere. Quando é feita a constelação, se abre um campo. Esse campo é informação, é uma energia através do inconsciente da pessoa que o posicionamento dela em relação aos bonecos vai trazer a interpretação e a harmonia possa ocorrer. No momento que alguém vem constelar e você vai fazer uma constelação, você vai ser constelado por uma constelação com bonecos na mesa, o constelador vai te pedir para você escolher um boneco para te representar. Então você vai olhar para os bonequinhos que estão ali e você escolhe um boneco para te representar. Esse boneco, ele é um boneco, mas ele é um representante. Ele vai representar você, vai representar a tua vida, vai representar o teu inconsciente, vai representar a tua energia. E aí a pessoa que está constelando, ela pega o boneco e ela posiciona o boneco. Através do posicionamento do boneco, o constelador vai observar a energia que está dentro do campo de informação, campo morfogenético, e o olhar, os sentimentos que a pessoa constelada está sentindo naquele momento. Então o constelador vai fazer perguntas, vai fazer análises e vai pedir para que a pessoa constelada faça frases, reflexões a respeito daquele bonequinho que está representando ela. No momento em que há o entendimento do boneco que representa ela, o constelador pode pedir para a pessoa colocar no campo um bonequinho para representar a mãe, por exemplo. A pessoa pega o bonequinho e coloca para representar a mãe. Eu coloquei ao lado. O que isso significa? Isso significa algo? Sim, significa algo. Isso é muito interessante nós observarmos. O posicionamento dos bonecos vai interferir diretamente na interpretação do constelador e naquilo que o campo sistêmico está trazendo de informação, como é que está a vida atual da pessoa. Seu bonequinho ficou do lado direito, se ficou do lado esquerdo, se ficou atrás, se ficou na frente, se ficou de costas, ficou de lado, tudo isso são informações preciosas que o constelador vai observar, vai analisar, vai fazer a interpretação e juntamente com a pessoa ele vai apontar aquilo que está sendo mostrado e através das frases sistêmicas as liberações, as curas, as emoções começam a acontecer. E aí continua a constelação, escolhe um bonequinho para representar o pai, por exemplo. A pessoa pega um bonequinho e posiciona. Todo movimento, o tamanho, a forma, a cor, tudo isso tem significado.
Então, quando tu faz uma constelação, tudo é informação. Qualquer movimento dos bonecos é uma informação. Ah, mas os bonecos não andam. Mas a pessoa posiciona. O posicionamento é aquilo que nós vamos observar, interpretar, porque eu brinco que o campo é fofoqueiro. O campo vai mostrar a verdade. Quando a pessoa chega e me diz, nossa, a relação com a minha mãe é muito boa. Quando nós vamos ver, de repente, a constelação, ela mostra que essa relação não é tão agradável. E a pessoa se dá conta, muitas vezes, ah, é verdade, aconteceu isso, tem essa questão, tem a outra questão. Então é muito interessante nós observarmos isso. E aí a constelação continua. Coloca no campo um bonequinho para representar sua avó. E aí coloca no campo o bonequinho para representar a avó. E aí o constelador vai observar até qual geração vai ser necessário esse movimento. Vai ser um olhar sistêmico do constelador e da consteladora. Por isso, você que é constelador, consteladora, sempre prestar atenção no campo. Isso eu ensino muito aos meus alunos. Não é simplesmente já fazer frase, já querer fazer movimento. Não, observa. O campo vai trazer as informações e a pessoa que está constelando, ela vai também, junto com as tuas análises, vai analisar e vai trazer o entendimento para ela. As frases sistêmicas vão trazer a liberação, mas a principal cura interior é a sensibilidade da pessoa observar o posicionamento, a interação e aquilo que o campo traz de mensagem para ela. Então, essa é a constelação na mesa, aonde o teu consultante, aonde você que vai constelar, você vai posicionar, você vai colocar os bonecos no campo, você vai colocar os bonecos na mesa. O constelador não mexe. É você, como constelado, como constelada, que vai posicionar os bonecos. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite ali nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E se você já fez constelação, coloca ali nos comentários se você já fez constelação, se você já foi constelado, já participou talvez de constelação de grupo, coloca ali nos comentários que é muito importante. Essa então, constelação com bonecos na mesa, aonde a análise do campo ela vai acontecer. Temos a constelação de grupo. Qual que é essa constelação? Aonde pessoas participam como representantes. Essa constelação pode ser tanto de forma presencial como de forma online. Ontem eu tive constelação online, onde teve 8 pessoas, mais a pessoa que foi constelada, que participou. Então, cada pessoa na sua casa, através do Google Meet, participando e representando. Da mesma forma que aqui, o constelador pede para a pessoa escolher um bonequinho para representar ela, representar o pai, representar a mãe, avô, avó, a situação que for, na constelação de grupo é você que vai representar. Não você que estiver constelando, mas você que vai participar como representante. Você vai constelar dentro de uma constelação de grupo, assista a série Uma Nova Mulher que você vai ver esses movimentos de grupo. Você vai sentir o campo da pessoa. Eu peço para a pessoa, escolha alguém para representar você, por exemplo. E aí essa pessoa vai sentir aquilo que a pessoa sente. Escolha alguém para representar a sua mãe, alguém para representar o seu pai. E essa pessoa vai sentir a energia do pai, da mãe em relação ao sistema familiar. É interessante muito você acompanhar as constelações de grupo, porque você vai vivenciar a constelação em si. E quem participa da constelação como representante também é trabalhado diante do seu próprio campo sistêmico. Você não participa de uma constelação que você não tem sintonia com aquela história. Ontem eu tinha 11 pessoas para participar da constelação de grupo online. Acabamos ficando em 8. As outras pessoas, por alguma questão, me mandaram mensagem que não iriam poder participar. Teve pessoas que,
próximos de entrar para a constelação me mandaram mensagem, não vou conseguir entrar. E tá tudo bem, tá tudo certo. Porque se quem está participando tem sintonia. E a cura da pessoa que está sendo constelada é a cura de quem também está participando. É incrível as constelações de grupo, porque trazem um significado bem profundo. A pessoa que vai ser constelada, ela escolhe os representantes conforme a sua vontade. Os representantes não sabem a história, não sabem o tema que vai ser constelado. O único que vai saber que o tema, o objetivo da constelação é o constelador e a consteladora. Mas se o constelador não abre a boca, o constelador ele não vai informar para os representantes a história. E a pessoa que vai constelar, ela escolhe aleatoriamente as pessoas que ela quer para representar ela, o pai, a mãe, o dinheiro, o trabalho, o sucesso, a riqueza, a situação. E quem está representando vai sentir essa energia e vai observando aquilo que o campo vai trazer de informação naquele momento. E nós temos a constelação na água. Vou botar a água aqui, que nós trabalhamos com esses bonequinhos aqui. Os bonequinhos de EVA. Né? Por quê? Porque se eu boto esses bonequinhos aqui, que é de biscuit, eles afundam. Então não dá para botar esses bonequinhos aqui na água. Nós vamos colocar esses bonequinhos de EVA. Da mesma forma, de uma constelação de grupo presencial, que as pessoas muitas vezes têm vontade de ficar de costas, têm vontade de ficar olhando para cima, olhar para baixo, se cruzam os braços. Isso é tudo vontade do campo. Já teve muitos casos que veio marido e mulher participar como representante, e aí um representou o pai, um representou a mãe da pessoa que vai ser constelada, e de repente eles olham um para o outro e dizem: eu não quero olhar para você, eu não tenho vontade de olhar para você. Mas não é a pessoa, é o personagem que está sendo representado. É muito interessante isso. Se você puder participar de uma constelação de grupo, participe. Se você tem interesse de participar de uma constelação de grupo, me manda um direct no Instagram. Olha, eu tenho interesse que quando tiver constelação de grupo, eu te convido para você participar. Tanto presencial, aqui em Nova Petrópolis, ou online na tua casa, você pode participar. Na constelação de bonecos, o campo vai trazer as informações muito de forma clara também. Na constelação com os bonequinhos na mesa, é a pessoa que vai posicionando. Na constelação na água, o campo vai mostrar. Os bonequinhos eles vão se mexendo, eles vão andando, eles viram de frente, de costas, de lado, e é uma análise que o constelador vai observar esse posicionamento, vai fazendo as anotações, vai fazendo as verificações para a pessoa que está sendo constelada e vai trazendo as frases sistêmicas para que ocorra essa harmonização. Então, dentro de uma constelação na água, a pessoa vai pegar um bonequinho para representar ela e vai colocar na água. Simplesmente assim. E da mesma forma que um bonequinho na mesa, o constelador vai questionar como é que é se observar. É bom? É agradável? Como é que você está se vendo? Como é que você está se sentindo olhando para você diante do campo? Escolhe um bonequinho para representar tua mãe. Daí a pessoa vem, escolhe um bonequinho para representar a mãe. Coloca no campo. E a água vai trazendo essa condução. A água é condutora de energia. E os movimentos eles vão acontecendo. Os bonequinhos ficam de frente, de costas, de lado. Eles vão caminhando sobre a água. E é muito interessante observar isso, porque o campo mostra sempre a verdade. O campo é fofoqueiro, já falei. Por mais que a nossa mente consciente queira enxergar algo, o nosso inconsciente vai trazer uma percepção energética à realidade. E aqui você vê, ó, coloquei os bonequinhos e eles estão ali, ó, estão se mexendo. Estão de costas um para o outro. Isso representa algo diante da constelação. Isso vai representar uma percepção e trazer para o consultante
o que isso significa e qual que é a percepção dele em relação à questão familiar. Coloca no campo teu pai, e aí a pessoa vem, coloca um bonequinho representando o pai, coloca um bonequinho representando o dinheiro, por exemplo, aqui, ó. Ah, eu quero constelar o dinheiro. Bota um bonequinho representando o dinheiro. E vai observando. Observe aquilo que está acontecendo. Quando eu faço as constelações online com bonecos, eu faço com os bonecos na água. Então, se você deseja um atendimento presencial da constelação, presencial ou online comigo, eu realizo tanto a constelação com os bonecos na mesa como os bonecos na água. Online, eu sempre realizo com os bonecos na água, ou quando a pessoa deseja uma constelação de grupo com pessoas, aí eu convido os representantes. Constelação individual é com bonecos, é a pessoa e o constelador. Constelação de grupo tem mais pessoas que vão participar como representantes. Então aqui está a constelação na água, aonde tudo vai ser observado. O posicionamento dos bonecos, como é que eles estão se posicionando, e tudo tem um significado. O constelador, pelo seu estudo, pela sua percepção, ele escuta o campo. Ele ouve, ele interpreta aquilo que o campo está mostrando, o campo morfogenético. E ele vai trazer essa verificação e fazer a pessoa que está constelando pensar, raciocinar. E através de frases como eu vejo você, eu liberto você, você é importante na minha vida, eu honro a força que vocês me dão. Tudo isso vai ser analisado e observado. As frases têm um poder incrível mediante as constelações. Mas muito além disso, é aquilo que o constelador observa, traz de entendimento para a pessoa que está constelando e ela vai verificar essa harmonização que vai ocorrer mediante as frases e os movimentos na própria vida. Então, constelação na água, os bonequinhos vão se mexendo. Eles vão se afastando, se aproximando e tudo isso é uma análise perfeita daquilo que a realidade mostra perante o teu campo familiar. Acontece muitos casos da pessoa a nível presencial ou online. Quando é online, eu vou posicionando os bonecos. Eu boto o boneco no centro da bacia e ele vai se posicionar. Quando a pessoa está presencial, ela coloca o bonequinho na bacia e o bonequinho também se posiciona. E aí a pessoa diz, nossa, eu fiquei longe do meu pai, realmente, eu não tenho contato com ele. Fiquei longe da minha mãe, meus pais estão de costas para mim. Tudo isso tem um significado, uma análise, e nós vamos buscar ressignificar, trazer harmonia, trazer a paz, trazer sim pertencimento, equilíbrio e hierarquia. Esse é o objetivo da constelação, trazer a paz de espírito, para que o dinheiro flua na tua vida, que o trabalho realmente possa ser algo que venha te trazer valor, que você fique bem, fique feliz e tenha sucesso, que as doenças possam ser evitadas e que você possa ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Então, a constelação com os bonecos na mesa, a constelação com os bonequinhos na água, são ferramentas incríveis que eu te recomendo a você conhecer. Eu sou constelador familiar, sou professor de constelação e se você desejar um atendimento presencial ou online comigo, me chama no direct que vai ser sim um prazer poder te ajudar. Mas tenho ótimos alunos, a Thaís está aí, é minha aluna, recomendo super o trabalho dela, recomendo o trabalho de todos os meus alunos, porque todos realmente foram incríveis, dedicados, se comprometeram a estudar e já teve aluno meu que não passou, já teve, já aconteceu. Por quê? Quando eu percebo muito isso, é o meu nome que vai estar no certificado da pessoa. Eu quero criar, sim, ótimos consteladores e fazer sucessores do meu trabalho. Não são concorrentes, são sucessores. Existe, sim, a sintonia de energia. Todos os meus alunos têm a capacidade incrível para atender, para fazer constelações fantásticas. Recomendo o trabalho de cada um deles. E se você sente de fazer o curso de constelação, logo vai ter turma aberta, presencial,
e quem sabe logo em breve turma online também. Por enquanto, nova turma começando de constelação familiar e constelação avançada também. Então, constelação com os bonequinhos na água e a constelação com os bonequinhos na mesa, além da constelação de grupo. Te recomendo a você conhecer, dar esse passo, buscar se harmonizar com o teu sistema paterno, materno, tudo gira em torno da nossa família. Faça esses movimentos perante a tua vida, a tua existência, que vai ser incrível, vai ser transformador. Quem faz constelação, faz novamente e indica para outras pessoas, porque percebe o quanto que agrega, o quanto que transforma, o quanto que é algo incrível diante da nossa vida. Eu sou prova viva da constelação. Meus alunos, Thaís está aí também, né, percebe o quanto que foi transformador na vida dela e de todos os colegas dela. O curso de constelação, em primeiro lugar, é para nós, é uma reforma íntima. É uma grande mudança interna diante do nosso ser. A gente se transforma através do curso e através da nossa cura, nós ajudamos também a curar, a equilibrar, a harmonizar a família dos nossos consultantes. Então, nessa live, eu quis trazer um pouquinho sobre a constelação familiar, para você conhecer um pouquinho da constelação com os bonecos na mesa, constelação na água, constelação de grupo, as leis sistêmicas. Faça a constelação e se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, me manda no direct, coloca aqui embaixo nos comentários a tua pergunta. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, vai lá também para o meu canal no YouTube. E se você ainda não me segue no YouTube, me siga, Pietro Vignola, tem todas as lives, todos os cafés com terapia. Amanhã, 7 horas da manhã, tem café com terapia. Amanhã à noite também tem live com a Sheila. Vamos falar sobre constelação familiar, sobre as técnicas que ela trabalha, as técnicas holísticas. Sheila também foi minha aluna da turma 2. Na sexta-feira tem live com a Bruna sobre os segredos do coração, como que a gente pode sim atrair a nossa vibração, atrair a nossa energia pela energia do nosso chakra cardíaco. E lá na terça-feira tem live com a Márcia sobre radiestesia. Radiestesia tem a ver com religião. E na quarta tem live com a Cíntia sobre o Tantra. Então, a live hoje foi super especial sobre a constelação familiar. Se você não pôde assistir, assista na gravação. Vai curtindo, vai comentando. E agora, orientação do tarô. Orientação do tarô para a nossa vida, para as tuas dúvidas, questões. Mentaliza 1, 2 ou 3. Coloca ali nos comentários. Coloca 1, 2 ou 3 ali nos comentários. Qual que é a orientação do tarô para você? E se você quer um atendimento de tarô presencial ou online comigo, me chama no direct, que também vai ser um prazer poder te ajudar. Trabalho com diversas técnicas, constelação, tarô, mesa quântica, apometria e além dos cursos que eu ministro presencialmente aqui em Nova Petrópolis e também cursos que podem ser feitos online. Alguns cursos nós conseguimos fazer, cursos de um dia, e aí o curso de constelação, ele é um curso mais extenso que talvez vai ter a probabilidade de, junto da turma presencial, você poder fazer online. Tá? A gente está vendo essa questão ali junto com o espaço. 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários, vai mentalizando se você tiver alguma pergunta, alguma questão que você deseje ver. 1, 2 ou 3, carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Qual que é a orientação do tarô para você? Para você que escolheu a carta número 1, carta da justiça, equilíbrio, coisas boas, resolução de conflitos. Se você mentalizou teu pai, tua mãe, mentalizou constelação familiar, tudo precisa ser o quê? Ter equilíbrio. Precisa ter equilíbrio, a carta do equilíbrio, as coisas dando certo, fica tranquilo, fica tranquila, uma carta muito boa, uma carta muito positiva. Se você tem alguma questão na justiça, se você tem alguma situação a ser resolvida, vai se resolver, tá?
Então, tá muito favorável para a saúde, para relacionamento, tudo com muito equilíbrio, tudo vai se resolver perante a carta da justiça. Para você que escolheu a carta número 2, a carta do julgamento. Tem questões do teu passado para você resolver. Tem questões com o quê? Com a tua ancestralidade para serem resolvidas, questões de vidas passadas. Tem muitas questões do teu passado que precisam ainda ser olhadas. Então, olha para isso. Olha para o teu passado. Precisa de curas, curar o teu emocional, curar o teu mental. Tem bastante situação ainda para ser resolvida para você poder atingir aquilo que você quer. Então, essa carta do julgamento, ela diz: resolva o passado, cura o passado para que você possa viver o presente. Para você que escolheu a número 3, a carta da morte. O que você precisa encerrar? Qual que é o ciclo que precisa encerrar para que algo novo comece? Não precisa se assustar com essa carta. Não é uma carta negativa, é uma carta de renascimento. Ela fala, sim, finalização de ciclos e começo de coisas novas. Então, finalize. Se você mentalizou alguma questão específica, é na hora de você realmente finalizar e começar algo transformador. Carta da morte, algo termina para que algo novo possa começar. Transformação, renascimento e libertação. Então, quero agradecer a todos que estiveram ao vivo até esse momento aqui comigo. E a live hoje foi uma live surpresa, eu não publiquei, eu não divulguei, mas senti de falar sobre a constelação familiar, trazer constelação na água com bonecos e falar um pouquinho sobre as leis sistêmicas para você também poder conhecer melhor as constelações. Quem vai estar assistindo na gravação, fica a nossa gratidão, o nosso abraço, nosso carinho. E se você tiver dúvidas, vai colocando aqui embaixo nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe, porque é muito importante nós compartilharmos sim e poder levar esse conteúdo a muitos corações. Gratidão a cada uma de vocês. Brilha a prosperidade. E amanhã, 7 horas da manhã, eu estou ao vivo aqui no Instagram, no Café com Terapia. Muita luz, muito amor e até a próxima live.